Parabéns pelo lindo trabalho que você tem desenvolvido aqui na cidade. E eu creio que coisas maiores, pastor, está para acontecer aqui. Eu creio. Você estar aqui hoje não é obra do acaso. Talvez até alguém que veio visitar a igreja. Eu quero dizer para você, você não é apenas um mero visitante. Você é uma instrumentalidade de Deus para a grande obra que o Espírito Santo tem nessa cidade, e você não sabe disso. Então eu queria que você ficasse bem atento e se preparasse para aquilo que o Senhor quer fazer hoje, através da sua palavra. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Eu queria ler 2 Reis, capítulo 13, verso 14 ao 19. 2 Reis, capítulo 13, por favor, fiquem de pé, né? A leitura da Bíblia aqui vocês fazem de pé, né? E eu achei legal aqui também, porque muitas pessoas aqui têm Bíblia, né? Porque geralmente igreja, hoje o pessoal tem smartphone, tem não sei o que lá, um monte de negócio aí, não tem Bíblia de papel. Eu gosto de papel, portanto, as minhas mensagens são feitas em papel ainda, eu não consigo usar essas tecnologias. Então, vamos ler, no capítulo 13, a partir do versículo 14, está escrito assim, eu estou lendo na Almeida. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flecha. E ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: reteza o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Verso 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. De pé, fecha sua Bíblia, fecha seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Amado Espírito Santo, nós estamos reunidos aqui no nome de Jesus Cristo, e o Senhor sabe. O Senhor sabe da nossa total dependência. Que essa palavra possa encontrar, Senhor, um alvo. Que essa palavra possa trazer, Deus, do céu, um direcionamento, apontamentos, possa trazer cura, possa trazer libertação, salvação para a vida daqueles que ouvirem, que receberem e que abraçarem a palavra bendita do Senhor nesta noite. Em nome de Cristo Jesus nós oramos assim e agradecemos ao Senhor. Amém. Por favor, tomem o seu assento. Vou colocar meu cronômetro para funcionar agora, depois da oração, porque não vale antes. Glória a Deus. Pois bem, nós estamos aqui diante de uma palavra profética. E eu amo por demais a vida do profetismo, do profeta, as profecias bíblicas.
Por quê? Eu tenho visto muitas palavras proféticas sendo cumpridas na vida da igreja. E se você não sabe, que eu acredito que você sabe, porque o seu pastor é mestre e ele ensina muito bem isso, porque nós não vemos mais muito o nome profeta no Novo Testamento como no Antigo. Porque agora na Nova Aliança a igreja é a boca profética. A igreja são os profetas do Senhor. Então eu creio que hoje eu estou diante de homens profetas, de mulheres profetisas, que fazem parte do corpo de Cristo na cidade de Palmeira do Oeste. Eu creio dessa maneira. Então, nós estamos diante de uma palavra que um rei procura o homem de Deus que está perto da morte. E esse rei, ele está em busca de uma palavra profética para a sua vida e para o seu reinado. Então o profeta Eliseu, já perto do fim da sua vida, não hesita em dar àquele rei a direção do Espírito Santo para a vida desse rei. Percebe-se comigo que tudo que o profeta fala, o rei faz muito bem, até chegar nas últimas flechas jogado na terra, onde o profeta diz o seguinte: você deveria ter ferido 5 ou 6 vezes. Quer dizer, Deus ainda não mandou você parar. Então, diante dessa palavra, eu queria pensar um pouco com vocês hoje sobre um tema proposto: atitudes diante de uma palavra profética. Profecia só vai se cumprir na vida de um homem, de uma mulher, quando essa pessoa se levanta e age por meio da palavra do Senhor. Deus não tem compromisso com o profeta, Deus tem compromisso com a sua palavra, e por isso Ele faz cumprir quando esse homem, quando essa igreja se levanta diante da palavra recebida. Vocês ouviram ontem à noite, hoje pela manhã e agora de noite. Agora a minha pergunta é: o que vocês vão fazer com as palavras de Deus que vocês receberam durante esse final de semana? O profeta vai embora, mas a palavra profética vai ficar no seu coração. Agora, a partir de então, eu vou entregar a vocês aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, e então a responsabilidade passa agora a ser sua, a partir do momento que você recebe essa palavra. Pois bem, nós precisamos entender que Deus responde fé. Nada vai acontecer comigo e com você até que levantemos em fé na palavra de Deus. Nada vai acontecer. Todavia, somos tendenciosos a ver uma vida mediana em relação àquilo que Deus planejou para nós, os que cremos na palavra dele. Você sabia que é possível crer em Deus e em sua palavra, mas com uma visão menor daquilo que Deus quer fazer através de você? É possível. Deus derrama da sua palavra, Deus lança a sua palavra, mas é possível que um homem ou uma mulher que recebe essa palavra não consegue administrar da maneira como Deus quer que ela seja administrada. Nessa passagem podemos ver 2 tipos de crentes, sendo que os 2 creem em Deus e em sua palavra, mas um deles reage de forma parcial, o rei Jeoás. Enquanto que o profeta, que está quase morrendo, se levanta como instrumento de Deus, como boca de Deus, para dar àquele rei
a direção que o Espírito Santo tinha para a nação de Israel. Então, de outro lado, o profeta já em despedida, desesperado, angustiado, para que aquele rei abraçasse aquela palavra de forma completa e não parcialmente como ele fez. Porque quando o profeta fala para ele atirar, abrir a janela, pegar a flecha, atirar a flecha, tudo o rei fez. Quando foi na hora do ato profético, que o profeta disse ao rei: fere a terra, ele fere apenas 3 vezes. E então, eu fiquei um tanto preocupado, porque no versículo 19 está escrito: feririas, se fosse então obediente ao Senhor. Pois bem, quem somos nós? O profeta desesperado para ver o cumprimento da palavra de Deus, ou o rei que de forma parcial agiu diante da palavra de Deus. Eu queria pensar com você rapidamente, porque o Espírito Santo colocou no meu coração hoje uma ministração para vocês, para a gente encerrar esse momento. Mas eu quero deixar aqui 3 lições diante dessa palavra. 3 lições. E a primeira delas está dos versos 15 ao 17. Se você quiser tomar nota, pode escrever aí. A primeira lição que eu aprendo nesse texto: não importa o estado em que você se encontra, seja a boca de Deus. Hoje nós encontramos pessoas que vivem da maneira seguinte: eu não posso porque eu estou doente, eu não posso porque eu tenho muita coisa, eu não posso porque eu estou ocupado demais, eu não posso por causa dos filhos, eu não posso por causa de viagens, eu não posso. O rei procura um homem que está à beira da morte. Deixa eu dizer um negócio para você que me ouve agora. Ainda esta semana, alguns de vocês serão procurados por pessoas desta cidade, para resolução de problemas que ninguém na cidade pode resolver, senão um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo. Agora a minha pergunta é: o que é que você vai fazer quando essa pessoa te procurar? Note comigo, o profeta Eliseu está doente. Eu consigo ver o profeta Eliseu numa cama, gemendo, sabendo que o seu fim está próximo. Ele disse: rei, mas eu ainda tenho uma palavra para o senhor. Por quê, pastor? Porque na Bíblia está escrito: enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há esperança. E o profeta dá uma palavra àquele rei. Não importa o estado em que você se encontra, seja a boca de Deus. Criança não é impedimento, doença não é impedimento, trabalho não é impedimento, porque nós estamos diante de um texto sagrado que nos dá essa afirmação de que o profeta estava doente, mas ele ouviu os céus e colocou uma palavra do alto para a nação de Israel no coração daquele rei. Como tem sido a sua atitude como cristão e membro do corpo de Cristo na PIB em Palmeira do Oeste? Eu amo quando alguém me procura na cidade e disse: pastor, eu preciso da sua ajuda. E na hora eu lembro das orações, pastor, que a gente faz. Na hora eu me lembro, porque eu costumo pela manhã orar da maneira seguinte: Senhor, por favor, não me deixe fora de nenhum dos seus projetos para a cidade de Riolândia. Aquilo que ninguém consegue resolver nessa cidade, Senhor, por favor,
me coloca lá. Eu já entrei em cada enroscada. Vocês nem imaginam. Então, a pergunta que nós fazemos hoje: será que o seu casamento atrapalha quando alguém procura você para um direcionamento espiritual? Será que o seu trabalho atrapalha você? Então, se isso acontecia com você, a partir de hoje não vai acontecer mais, porque nós estamos diante de um texto sagrado. Não é uma palavra do pastor, é a palavra de Deus, é uma palavra do Espírito para o seu espírito. Deus deu a você dons para servir, unção para curar, sabedoria para ensinar e recursos para repartir. Eliseu estava doente. Quantas pessoas que hoje preferiu ficar em casa? E não é só aqui não, isso acontece no mundo todo. Mas você está aqui. Essa palavra é para você. Não é para o vizinho, não é para o marido, não é para o amigo. Essa palavra é para você. Deus está levantando você como boca de Deus para a cidade de Palmeira do Oeste, e quem sabe para o estado de São Paulo, e talvez até para as nações da terra. Então, a pergunta agora não é como você está, e sim, se você está sendo boca de Deus. Tem alguém aqui, boca de Deus na cidade? Amém? Tem aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Segunda lição que nós aprendemos aqui, versículo 18 e 19, está escrito: disse ainda, toma as flechas, e ele as tomou. Queridos, note comigo, tudo que o profeta falou, o rei fez. Quando chega no final, ele age sem esperar a direção do Espírito. Isso é muito familiar para nós. Você vem aos cultos, você senta para um aconselhamento, para um discipulado, e quando você vai embora, tudo que você ouviu, tudo que você compreendeu e disse sim para o Espírito Santo, porque você não disse sim para os homens. Agora, na hora de fazer, a gente não espera Deus mandar parar, porque quem manda você fazer é o mesmo que tem a autoridade para mandar você parar. E por isso, escute, isso pode ser uma palavra profética para você, para a sua vida, para a sua família. Por causa da atitude desse rei, a nação de Israel pereceu. Pode ser, não deveria, pode ser que tem pessoas passando por momentos difíceis por causa de uma atitude nossa, como igreja, como responsável por anunciar as grandezas de Deus por Cristo Jesus. Então, a segunda lição: sua atitude diante da palavra liberada é que determinará até onde você chegará. Eu venho aqui, eu prego a palavra, mas o que você vai fazer com essa palavra que você recebeu? Qual será agora a sua atitude? Nós falamos ontem para casais. Deus ministrou ontem ao coração do marido, ao coração da esposa. Mas qual foi a sua reação hoje pela manhã com a sua esposa? Como você se levantou hoje pela manhã, ou como você foi deitar ontem, depois de ouvir aquilo que Deus tinha preparado para você? Então, Deus não aceita um homem por inteiro que se entrega a Ele pela metade. É preciso cumprir a palavra de forma completa, total. Deus não trabalha pela metade.
quem te mandou fazer é o mesmo que vai dizer para você: basta. Por que é que você tem parado com aquele sonho, com aquele projeto, que um dia você entendeu que era do Espírito Santo? Quem mandou você parar? Enquanto Deus não colocar a placa para você, para, chegou no final, você não para. Porque o rei tomou a decisão de atirar. Aquela flecha era um ato profético, porque era o momento que Israel venceria os sírios. Mas o rei feriu a terra apenas 3 vezes. Às vezes, você que me ouve hoje, não conseguiu chegar em determinado lugar, não foi porque Deus não te levou, porque o desejo do coração de Deus é levar você nos lugares aonde Ele tem preparado para você. Mas você tomou uma decisão sem a permissão do Espírito Santo e parou. Mas hoje Deus está aqui, pela sua palavra, trazendo ao seu coração: ainda há esperança, se você, a partir de hoje, prosseguir nos eternos propósitos que Ele preparou para você, ainda antes da fundação do mundo. Você não está autorizado a desanimar, você não está autorizado a parar. Prossiga, prossiga, prossiga. Quem determina até onde você vai? É Deus? Não é. É sua atitude diante da palavra que você recebeu. A direção é de Deus, a promessa é de Deus, os recursos são de Deus, mas a atitude é minha e sua. Eu me lembro que quando o missionário que estava em Riolândia foi embora, o pastor Edivaldo chegou para mim e disse: Wagner, Riolândia está abrindo uma porta para o ministério pastoral. Eu nem sabia onde era Riolândia. Eu disse: pastor, é a minha porta. Eu não sabia onde que era isso. Quando Deus confirmou isso no coração da minha esposa, nós fomos embora para lá. Por quê, pastor? Porque eu sabia do chamado de Deus para a minha vida. E desde então, nós nunca deixamos a igreja, nunca paramos, porque Deus não me autorizou ainda a parar. Deus tem dado a você recursos, seja no ministério, seja no casamento, seja na vida empresarial, seja na criação de filhos. Deus tem dado a você recursos, porque o Deus que promete é o Deus que patrocina. O Deus que promete é o Deus que patrocina. Agora, o grande problema nosso é que muitas vezes nós estamos usando os recursos em lugares errados. E Deus não tem compromisso com aquilo que o homem quer. Deus tem compromisso com a sua palavra, com a sua promessa. Você que está aqui nessa igreja há mais de 3 meses e já recebeu palavras proféticas do Espírito Santo ministrada pelo seu pastor, qual tem sido a sua atitude diante dessa palavra? Irmãos, quando o pastor está ministrando, que ele diz assim: Deus, estou levantando um líder de célula, você acha que é um desejo do coração dele? Você acha que é uma invenção do coração do pastor? Quando o seu líder de célula te procura, o seu líder te procura e diz assim: olha, eu entendo de Deus que está chegando a sua vez. Você acha que é invenção do coração desse líder? É o Espírito Santo comunicando você a oportunidade e o privilégio
de fazer parte da grande obra dele nessa terra. Então, observe comigo esse texto de João 21, versículos 5 e 6. Ele lhes perguntou, Jesus perguntou para os seus discípulos: filhos, vocês têm algo para comer? O que eles responderam? Não temos. Responderam eles. Ele disse Jesus: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E depois, me ajudem por favor a ler o restante do texto. Vamos lá? Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Jesus dá a direção para nós. Mas sem a sua atitude, a palavra profética não se cumpre na sua vida. Vocês podem se preparar, vocês dois. Deus está trazendo algo. Deus está trazendo algo. E ainda será este ano para a vida de vocês. Agora, o que é que vocês precisam fazer? Fazer o que os discípulos fizeram. Assim fizeram. Não foi assim Jesus fez. Assim fizeram. Às vezes, você murmura lá no seu quarto, você reclama no seu quarto, porque determinada coisa não acontece na sua vida. É você que está me ouvindo aqui. Por que determinada coisa não acontece? Não acontece porque você não tem tido atitude diante da palavra profética que você tem recebido nessa casa. Deus está doido, Deus está louco, se é que eu posso usar essa palavra, para te abençoar. Deus está desesperado para derramar sobre você porção dobrada do seu espírito. Deus está desesperado para derramar abundância sobre você. Por quê, pastor? Porque Ele é o Deus que faz infinitamente mais tudo do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder. Quando eu e você nos levantamos. Então, e agora? O que você vai fazer com a palavra que você tem recebido nesta casa? Lembre-se, o mesmo que deu o comando para você fazer, é o mesmo que dará o comando para você parar. O mesmo. O mesmo. Meu filho, deixa eu dizer um negócio para você. Deus, o Todo-Poderoso, Ele tem compromisso com os corações quebrantados, com o espírito humilde. Ainda que nós cometemos algo que desagrada o coração dele, mas quando você curvou os seus joelhos e falou: Senhor, eu errei, se prepara, porque aquilo que você tem buscado no Senhor está chegando. Está chegando aí. É só uma questão de dias. Só uma questão de dias. Então, não pare de orar. Não pare de ler a Bíblia. Não pare de mandar currículos. Eu estava agora, nós fizemos, todo ano a gente faz, vai acontecer também aqui, em nome de Jesus, a conferência profética. Vai acontecer aqui. A igreja não falou amém, não vai.
Só acontece se tiver amém. Se não tiver amém, não acontece. E Deus disse para mim, no momento da ministração, porta de emprego. Porta de emprego, Deus disse. E eu entendi no meu espírito. De que alguém estava precisando. Eu disse para ele, filho, prepara o seu currículo e leva. Passou 15 dias, ele estava empregado. Pergunto, isso aconteceu com ele porque eu disse para ele que ele teria uma porta aberta? Isso aconteceu com ele porque ele agiu diante da palavra que ele recebeu. Ele preparou o seu currículo e mandou o seu currículo. E Deus então abriu a porta. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Você está pedindo? Você está buscando? Então se prepara. A abundância de Deus está para chegar na sua vida. Aleluia! Está para chegar. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz: quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta será aberta. Então, não pare de orar. Aquela situação é difícil demais, é impossível para você, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, por último, a última lição, são 3 lições, e a última: nunca pare antes de alcançar aquilo que Deus planejou. Nunca pare. Nunca pare. Porque muitas vezes nós achamos que nós chegamos no lugar que Deus queria. Nós achamos, mas não foi o Espírito Santo que disse: vocês chegaram lá. Versículo 19: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. O profeta não está dizendo assim: olha, se você tivesse golpeado 5 ou 6 vezes, dava certo. O profeta não disse isso. O profeta diz o seguinte: você não deveria ter parado a hora que você pensa que deveria ter parado. Pastor, tem sonhos, projetos, grandes projetos de empresários na sua igreja, mas está engavetado, está trancado. Por quê, pastor? Por que isso está parado? Porque você que está aqui hoje tem tomado decisões que não foi Deus que mandou você tomar, mas Ele manda dizer para você: há esperança. Há esperança se você se levantar em arrependimento e dizer: Deus, eu preciso da sua ajuda. É verdade que eu tomei uma decisão que não era do Senhor, mas eu me arrependo. E então o Senhor coloca agora de volta na sua mão esse sonho, esse projeto. Grandes batalhas exigem grandes esforços. Jesus orou e você nunca viu escrito nas Escrituras, antes da cruz, você nunca ouviu escrito que Jesus suou sangue. Mas quando chega na cruz, a oração antes da cruz ali, a Bíblia diz que gotas de sangue. Por quê, pastor? Grandes batalhas. Escute, Deus está falando com alguém aqui. Aquilo que você tem esperado de Deus, aquilo que você tem clamado a Deus, não virá sem exigir de você grandes esforços. Por quê, pastor? Porque senão você não vai valorizar aquilo que Deus trará para a sua vida. Quem obedece de forma parcial recebe apenas pela metade. E detalhe, não recebe de Deus, porque Deus não dá nada pela metade para ninguém. Deus nunca quis te abençoar pela metade, pois Ele se doou por você por inteiro.
Não pare diante de situações como fez o rei Jeoás. Persevere, persista, permaneça, chore, jejue, mas não pare, porque grandes coisas tem o Senhor para fazer através da sua vida. Aleluia. E hoje eu estou falando com você que pensa, não como o rei Jeoás, mas como o profeta Eliseu. Por isso você está aqui. Nada acontece em sua vida até que você se levante e reaja para que a palavra se cumpra em sua vida. Isto é, ao receber uma palavra profética, eu e você precisamos levantar em fé, por meio da palavra que nós recebemos de Deus. Foi lindo o que Deus fez ontem no culto para casais, mas isso só terá efeito se o marido, se a esposa agir do modo de Deus. E agora, o que você fará com essa mensagem que você está recebendo nesse final de semana? Pergunto para você: Abraão tinha promessa? Me ajudem por favor, igreja. Abraão tinha promessa? Sim ou não? Abraão tinha promessa. Pastor, precisa ensinar melhor para a igreja não sabe se tinha. A igreja não. Abraão tinha promessa de Deus? A igreja não sabe disso. Mais forte, forte para mais forte. Abraão tinha promessa ou não, igreja? Sim. Isso é forte. Eu fiquei preocupado agora. Não, é forte. Gênesis capítulo 18, verso 18. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa. Quem disse isso? O Espírito Santo. E por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi, disse o Senhor, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Para quê? Não existe promessa de Deus sem o para quê na sua vida. Para que você quer um alto salário? Para que você quer um filho? Para que você quer uma empresa? Para que você quer um ministério? Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe havia prometido. Atitudes diante da palavra profética que você tem recebido. 1 Timóteo capítulo 1 versículo 18. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito. Para quê? Para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Deus não quer que você naufrague na fé. Por isso, Ele quer que você reaja diante da palavra recebida. Então, Deus espera de mim e de você uma atitude como a do profeta Eliseu. Deus não te chamou para desistir e não te deu o espírito de covardia e nem de medo. É verdade que muitas pessoas dentro das igrejas vão levando a vida de qualquer jeito, que não é o caso da primeira igreja do batismo em Palmeira do Oeste, colocando sempre a culpa nas outras pessoas. Deus está levantando você para um novo tempo nesta cidade. Não deixe de desfrutar o melhor de Deus para a sua vida no ano de 2024. Pastor, eu ouço isso há 30 anos nessa igreja. Sabe por que muitas pessoas ouvem isso há 30 anos nessa igreja? Porque há 30 anos ele não age e não reage diante da palavra recebida. Então, ninguém pode fazer por você aquilo que Deus confiou a você somente.
Você me ajuda a falar isso? Fala assim comigo: ninguém. Não, assim, a gente tem que colocar um pouquinho de medo no diabo, né? Ninguém poderá fazer por mim aquilo que Deus confiou somente a minha pessoa. Amém? Então, seja a boca de Deus, independente da circunstância ou situação em que você encontra. Não pare por conta própria, espere o Espírito Santo dar o comando. Entenda que Deus já liberou as promessas, agora é sua vez de agir. Agora é sua vez de agir. O que Deus quer fazer nesses últimos dias, o que Deus está fazendo nesses últimos dias, através da vida da sua igreja. Cadê o louvor? Cadê o ministério de louvor? Por favor, vem para cá comigo agora. O que Deus quer fazer nesses últimos tempos, só você, como igreja, só você, está incumbido de fazer parte desse movimento. Porque Deus tem compromisso com a sua igreja. E você é membro do corpo de Cristo aqui. Então, nesse momento agora, que nós vamos estar orando, eu vou estar orando pela sua vida, eu vou estar profetizando sobre a sua vida. Mas eu gostaria também que vocês me ajudassem, por favor,